Então vamos voltar aqui então. Diz assim o texto, ó, Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Amém? Olha só, irmãos, hoje então nós vamos comentar essa palavra aqui, porque na verdade esse texto que nós lemos aqui ele é muito interessante. Por quê? Porque mostra que Jesus estava no local onde havia uma necessidade, porque ele falou que ele fez poucos milagres, né? Havia uma necessidade naquele local, mas não pôde fazer mais milagres por causa da incredulidade das pessoas. Hoje nós queremos falar sobre isso, irmãos, sobre nós termos uma fé sólida e não dar lugar à incredulidade, porque isso impede o agir e o mover de Deus na nossa vida. Amém? Até eu comentei na quinta-feira lá sobre uma situação que nós queríamos que fosse resolvida, pouco tempo atrás aí, e nós começamos a orar, começamos a clamar a Deus. Fiz um propósito para orar no monte por 10 dias para Deus resolver aquele problema. E para minha surpresa, quando terminou os 10 dias, não foi resolvido o problema. Aí é que entra a nossa perseverança e a nossa fé sólida. Se Jesus falou que todo aquele que pede vai receber, vai receber. Só que muitas vezes não acontece no nosso tempo que nós desejamos que aconteça. Aí é que entra a nossa perseverança. E aí é que entra muitas vezes o inimigo em ação, colocando dúvida na nossa mente, no nosso coração. Marquei mais uns dias de oração no monte, foi a segunda vez, vou orar até tal dia então, para que esse milagre aconteça, porque Deus é fiel, Ele vai agir. Ele mandou clamar, Ele me incentivou a buscar Ele, né? Então eu vou resolver esse problema. Vamos para a segunda temporada, fomos para o monte, oremos mais um tempo, né? Terminou aquele tempo de oração e não consegui resolver o problema. E aí é que entra, nessa hora, o diabo entra em ação. Ó, né? Aí é que o diabo entra em ação, tentando impedir você de você permanecer naquela fé que você iniciou. Permanecer naquela fé que você iniciou vai fazer a diferença. O que aconteceu, irmãos? Não sei se foi na quarta ou na quinta vez que eu fui resolvido aquele problema para mim. E quando foi resolvido, eu senti uma paz muito grande. Porque, na verdade, o que agrada a Deus é a nossa fé. Porque assim, irmãos, ó, quando a gente ora, muitas vezes a gente ora por algo e aquilo não acontece. E aí é que entra nós ser pessoas perseverantes. Não deixar a dúvida entrar. Não, Jesus falou. Quer ver, ó, importante é nós termos a nossa fé alicerçada naquilo que Jesus falou. O que Jesus falou quando nós vamos orar por algo e clamar por algo? Nós temos que ter esse entendimento. Jesus falou assim, irmãos, ó, que tudo é possível àquele que crê. Então, tudo é possível para aquela pessoa que busca, que acredita. Se você não busca, você não está crendo. Tudo é possível àquele que crê. Então, nós temos que ter a nossa fé bem sólida, bem alicerçada naquilo que Jesus falou. Então, quando nós entramos numa batalha, nós temos que entrar para vencer. Quando nós entrarmos para buscar algo de Deus, nós temos que entrar para vencer. E se nós perseverarmos, nós vencemos. Porque vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar tudo. A palavra de Jesus não vai passar. Então, se Ele falou que tudo é possível ao que crê, vai acontecer aquilo que nós estamos buscando. Talvez não no tempo que nós desejamos, mas se nós perseverarmos, Deus lá na frente vai atender o nosso clamor. Quando eu estava clamando, que eu falei para você nesse tempo todo aí, não aconteceu no momento exato que eu gostaria que acontecesse, mas aconteceu. Por quê? Porque Deus é bom e por quê? Porque Deus me ensinou a perseverar naquela situação ali, a não deixar a incredulidade entrar. Porque às vezes as pessoas falam assim, Deus não quer me abençoar, isso não é para mim. Isso não é fé. A fé é certeza, não é assim lá em livro de Hebreus 11? Fé é certeza que Deus vai fazer, né, aquilo que Ele prometeu na palavra dEle. Então é essa fé sólida que Deus quer que eu e você venhamos ter. Então muitas pessoas hoje se frustram
no meio da fé. Por quê? Porque não são pessoas perseverantes. Ora um pouco e logo abandona aquele propósito. Se você não abrir mão daquilo que você está clamando a Deus. Porque no momento que você foi buscar a Deus, você está acreditando que Ele pode mudar aquela situação. Né? Quando você se propôs a clamar por algo, você está dizendo que Deus pode. Né? Só que se não acontecer naquele tempo que você está orando ali, vou orar uma semana, muitas pessoas acabam desistindo. E é o maior erro do ser humano é esse. Porque, quer ver, tem uma passagem que está lá no livro de Tiago, que está escrito assim, que é para nós observarmos a paciência de Jó. Observarmos a paciência de Jó, que no final Deus recompensou e ouviu a oração dele. Vamos abrir lá, irmãos. É Tiago capítulo 5, versículo 11. Tiago, lá no finzinho da Bíblia, né? Você vai passar Hebreus, aí vem o livro de Tiago, ali o Timóteo, né? Hebreus e Tiago. Amém? Olha só o que está escrito lá então, ó. Tiago capítulo 5, versículo 11. Fala assim, ó: eis que temos por felizes os que perseveram. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então aqui está falando assim que felizes são aquelas pessoas que perseveram. Temos por felizes aqueles que perseveram. Daí ele bota na sequência, vocês observam a paciência de Jó. Que fim o Senhor deu para ele. Então, se nós observarmos ali, de maneira alguma, né, o Jó deixou entrar incredulidade no coração dele. Se você observar o texto lá, lê lá em casa, Jó capítulo 1, tudo que aconteceu com ele não deixou entrar o quê? A incredulidade, ele ficou firme. O contrário da esposa dele, né? Amaldiçoa o teu Deus e morra, a mulher dele falou. E ele não, ele ficou firme na presença de Deus. Por isso que aqui está dizendo, ó, felizes é aqueles que perseveram. Por quê? Porque depois de todo aquele vento contrário que o Jó passou, lá na frente Deus restituiu tudo aquilo que ele perdeu. Tudo aquilo que ele precisava de Deus, Deus agiu na vida dele. Então, ele fala, felizes são aqueles que perseveram. Então, a perseverança em algo que nós estamos buscando e clamando a Deus, no final nós vamos ser pessoas que vamos vibrar, vamos glorificar a Deus pelo milagre que Ele fez na nossa vida. Então, não esqueço, quando Ele fez aquele milagre, eu clamei uns quantos dias no monte. Né? No final, veio uma paz muito grande e eu vim glorificando o nome do Senhor Jesus. Porque ali eu vi Ele agindo e ali Ele me mostrou que realmente quando nós entramos na batalha por algo, nós temos que ser perseverantes e não deixar a incredulidade entrar. A incredulidade impede o agir de Deus. Vocês viram aqui? Não pôde agir por causa da incredulidade, por causa da dúvida. A incredulidade impede o agir de Deus. Então, veja bem, nós nessa noite aqui, irmãos, nós temos, citando esses textos bíblicos aqui, poderia citar muitos textos bíblicos. Né? Nós temos aquela passagem bíblica, quando o profeta, quem lembra quando o profeta enviou 12 homens espiar a terra lá, a Canaã, né? Ele enviou 12 homens lá,
10 voltaram cheios de dúvida e de incredulidade. 10 voltaram cheios de dúvida, de incredulidade e de medo. Mas 2 não. Né? Nós temos ali o Josué e o Caleb, né, que ficaram firmes e fala que eles entraram lá na Terra Prometida. Então, irmãos, é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença na caminhada da fé. Nós sermos pessoas firmes naquilo que nós buscamos de Deus. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino. Então, aquele que põe a mão no arado, que significa, quando começarmos a clamar, começarmos a orar e começarmos a achar que Deus não vai agir, né, nós vamos estar deixando ali a incredulidade entrar no nosso coração. E isso impede. Se você observar esse texto que eu li aqui, né, o texto é bem claro, fala que não pôde fazer milagres na vida de muitos porque não creram, não acreditaram que Deus podia. Então tudo, irmãos, tudo é possível aquele que acredita. Tudo é possível. Isso Deus pode fazer, isso Deus não faz. Jesus não falou nada disso. Se você pensar assim, quando você estiver orando por algo, né, não é o Espírito de Deus que está... Se você achar que Deus não pode fazer algo, não é o Espírito de Deus. Porque aqui está falando o quê? Que tudo é possível aquele que acredita. Então, se acreditar, Deus vai fazer. Então, irmãos, é uma guerra espiritual, né? E por que Deus permite que venham os ventos contrários, né? Como que nós vamos crescer na fé se Deus não permitir os ventos contrários? Como que nós íamos, como que Jó ia ter um testemunho que ele tem hoje nas Escrituras, se Deus não permitisse acontecer aquilo na vida dele? Então, às vezes, Deus permite para que nós vivemos o quê? Crescer na fé. Deus quer que você e eu crescemos na fé. Quer que nós viemos ser mais que vencedor nessa terra. Mas não só tem um jeito, irmãos. Nós podemos ser de Jesus. Você creu no Senhor Jesus, se batizou, você está salvo, né? Mas essa guerra espiritual existe, né? Quando surgir os problemas, as dificuldades, você vai ter que usar a fé. O justo vai viver pela fé. Então não tem essa, eu creio no Senhor Jesus, agora Ele vai fazer tudo por mim. Não, nós temos que fazer a nossa parte, que é a nossa fé, buscando a presença dEle, acreditando nele. Isso vai fazer a diferença. Foi isso que fez a diferença naquela situação que eu estava orando. Foi isso que mudou aquela situação. É isso que vai mudar uma situação de uma pessoa. Então muitas pessoas hoje têm dificuldade, têm problema, mas não querem enfrentar com seriedade aquilo. Não, eu vou enfrentar com seriedade. Jesus disse que é possível, então eu vou buscar até que esse problema seja resolvido. Eu vou jejuar uma vez por semana, então vou jejuar uma vez por semana até que esse problema seja resolvido. Eu preciso que esse problema seja resolvido. Vocês já leram um texto, irmãos, que fala que quando um problema não é resolvido, aquele problema passa a ser senhor na nossa vida. Agora, quando nós vencemos, nós passamos a ser senhor sobre aquele problema. E é possível, irmãos, tudo é possível. Então, e por que, como eu falei antes, por que às vezes as pessoas não conseguem ver Deus agindo? Por causa da incredulidade. A incredulidade impede o mover de Deus. Vocês observaram que nesse texto que nós lemos ali, irmãos, não dependeu só de Jesus para fazer o milagre? Vocês viram que ele era um homem de Deus, né? Jesus estava pregando, né? E ele falou assim, Deus não pôde se manifestar por causa do quê? Por causa da incredulidade do povo que estavam lá no local. Então não dependia só do poder que estava em Jesus, dependia da fé. Hoje depende o mover de Deus depende da nossa fé. É a nossa fé que faz a coisa acontecer. É a tua fé que faz a coisa acontecer. Amém, irmãos? Então, olha só. Eu separei um texto aqui para nós lermos aqui. Gostaria que você abrisse lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios 3.
Amém? Provérbios capítulo 3, no versículo 5, diz assim, ó. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Amém? Então diz o texto assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, não te apoie no teu próprio entendimento. O que Deus está falando aqui nessa palavra? Que é para nós confiar nele de todo o nosso coração e não apoiar a nossa fé no nosso próprio entendimento, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vimos. Não, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração, segundo a instrução que está na palavra. Buscar o Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Amém, irmãos? Então, nós não temos que questionar como Deus vai fazer ou como Deus vai deixar de fazer. Ele vai fazer, ele vai usar uma situação e vai fazer. Se nós estivermos na fé, clamando, buscando, ele vai fazer. Porque tudo é possível aquele que... Então não tem nada impossível. Mas ele precisa que as pessoas creiam. Tudo é possível aquele que acredita, aquele que crê nele. Amém, irmãos? Então nunca, jamais desista de orar por algo que você começou a orar. Quando você faz isso, porque você começou na fé, crendo que Deus vai agir naquela situação. Né? Aí não aconteceu naquele tempo que você achava que ia acontecer, você desiste de orar. Quando você desistiu, você já deixou a incredulidade de orar. Você não estava uma fé alicerçada na palavra. Tem que ter essa fé firme na palavra. Não importa o tempo, não importa como que Deus vai agir, mas Ele vai agir se você estiver buscando Ele. Ele agiu a meu favor naquela situação, vai agir a teu favor também. Amém, irmãos? Eu tenho vários testemunhos, assim, irmão, já de clamor que eu fiz a Deus e Deus agiu. Tem muitos testemunhos já que eu usei a minha fé, e a fé, irmãos, ela é individual. A fé é individual. Você tem que ter a sua fé, desenvolver a sua fé. Né? Eu tenho que desenvolver a minha fé. Então eu comecei, algumas situações contrárias que surgiam, comecei a clamar a Deus, comecei a buscar. Né? Uma delas que eu já falei aqui, mas é bom falar de novo, uma delas é quando nós não conseguimos pagar o aluguel da igreja ali embaixo que nós tínhamos. Nós começamos a orar e começamos a clamar, nós discernimos que aquilo ali pela fé nós ia vencer. E oramos uns 3, 4 meses, mas não foi de barbada, é uma guerra contra as trevas, é uma guerra contra o mal. E Deus agiu, nunca mais nós atrasemos aluguel, nunca mais. Então o que fez isso? Foi a fé, a perseverança para Deus agir naquela situação. Quando o diabo me oprimia lá, que eu tinha medo até de sair de dentro de casa, que eu estava lá na minha casa oprimido, eu falei para Deus assim, eu vou orar, enquanto esse demônio não sair da minha vida, eu não vou parar de orar e jejuar. E fiquei livre daquela opressão, fiquei livre daquilo, nunca mais. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel, clama a mim, eu vou responder a vocês. Então, só que tem que ter, que nem eu falei, aquela fé sólida, firme. Enquanto não acontecer, eu não vou parar de clamar, não vou parar de jejuar, não vou parar de acreditar. Aí você vai ver a glória de Deus. Então, muitos milagres nós já vimos na nossa vida, irmãos, assim, sendo perseverantes e sem deixar a dúvida entrar. Eu lembro que uma vez eu estava orando no monte para Deus salvar pessoas. E aí parece que, se eu não me engano, era 30 dias de oração. Nós tínhamos igreja lá embaixo. E eu terminei os 30 dias de oração. E aquela semana, irmãos, que eu terminei os 30 dias de oração, durante aquela semana, que luta. O diabo vindo botar pilha na minha mente, Deus não vai agir, ou terminou e Deus não agiu ainda, e tal, e tal, e tal. E eu firme, eu orei, Deus vai agir. Se Deus não agir, olha só, o diabo trabalhando na minha mente, para tentar entrar dúvida, para que Deus não viesse operar naquela situação. Olha só como é que o diabo trabalha. Começou a trabalhar na minha mente, tentando botar incredulidade depois do propósito.
Olha só. E não tinha acontecido nada até então, 30 dias no monte orando. E aí eu falei bem assim para Deus, olha só, graças a Deus que me deu a direção. Eu falei bem assim para Deus, Deus, se o Senhor não agir nessa situação, mas era o diabo falando, mas eu falei, Deus, se o Senhor não agir nessa situação, alguma coisa está errada comigo, porque o Senhor é fiel. Se tem algum problema aí, é comigo, porque o Senhor é fiel. Irmãos, naquela semana, Deus ouviu o meu clamor, posso falar aqui, né? Naquela semana o Deno começou a ir na igreja, nós estávamos orando para as pessoas irem para a igreja. Daí deu um problema lá com a irmã dele, acho que foi com o pai dele, não me lembro. A gente foi lá na casa dele, do pai dele, já estava em cima do culto, era difícil para mim ir lá para o horário, né? Mas digo, vamos lá, tinha uma situação lá, vamos lá. A gente foi lá na casa do pai dele, aí na volta ele me deixou, ele disse, não, vou chegar no culto hoje, né? Daí ele que está, não sei se ele lembra, né? E aí, daquele dia em diante, ele começou a ir na igreja, começou a vir na igreja. Irmãos, e foi assim, ó, foi resultado daqueles 30 dias de oração. Na primeira semana, nada aconteceu. E o diabo trabalhou na minha mente para tentar entrar dúvida. O diabo até depois que termina o propósito, vai tentar botar dúvida, se não aconteceu ainda. Você tem que ficar firme. Fé é certeza. Fé é certeza. Que Deus vai fazer aquilo que nós estamos buscando. Amém, irmãos? E o que eu estou citando para você aqui, irmãos, esses textos que eu estou citando, quando eu falei que fé é certeza, isso não é que eu penso que a fé é certeza, que eu acho que a fé é certeza, é que está escrito aqui, no Hebreus 11, que a fé, ela é a certeza de coisa, que vai acontecer coisas que nós esperamos. Vamos abrir lá uma palavra bem conhecida nossa, Hebreus 11. Isso aqui eu não tinha anotado aqui, mas eu lembrei dela aqui. Se você achou Timóteo, é depois de Timóteo, Filemão, né? Timóteo, Filemão e Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Só para nós encerrar com essa palavra aqui, então, irmãos. Amém? Olha o que diz o texto aqui, ó. A natureza da fé, no subtítulo, a natureza da fé. Qual que é a natureza da fé? A natureza da fé é essa. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, a fé é certeza que Deus vai fazer aquilo que ainda nós não estamos vendo, mas Ele vai fazer. Fé é isso aqui, ó. Fé é certeza de coisas que nós esperamos que Deus faça. É a convicção de fatos que nós não vimos. Amém? Então, olha só. Então, quando eu falo para você que fé é certeza, não é coisa minha, é da palavra de Deus. Quando eu citei ali, irmãos, nós não lemos, mas lembra que eu citei ali, que Jesus falou? Que tudo é possível àquele que crê. Não é coisa minha, é coisa de Jesus, ó. Ele que falou isso. Tudo é possível àquele que crê. Então, o que ele deixou essa palavra aqui? Deixou assim, ó, para nós entender que tudo, nada neste mundo é impossível se nós acreditar. E quem acredita, persevera. Quem acredita, fica na certeza. Irmãos, Deus pede para nós termos a fé alicerçada, então, nas promessas dele. E a promessa dele é essa, que se crê, tudo é possível. Não haverá impossível em todas as suas promessas. Não há impossível nas promessas de Deus. Mas ele depende da nossa fé, da nossa perseverança. Seja perseverante, irmãos. Você vai ver Deus agindo. E sabe o que vai acontecer quando você vence uma batalha dessa? Você cresce espiritualmente. Você cresce espiritualmente. Aí quando surgir uma outra batalha lá, você já vai saber como lidar com aquilo. Você vai saber como vencer. Né? Você vai ganhar experiência quando você, né, enfrenta com seriedade uma batalha e vence. Então,
Na verdade, Deus ele enviou Jesus, morreu na cruz, né? Por mim e por você, né? Derramou o sangue dele para perdoar os nossos pecados, e agora nós temos que nos posicionar segundo as instruções da Bíblia. É isso que vai fazer a diferença. Clamar, buscar, e Deus vai agir a nosso favor. Amém? Então, hoje eu vou deixar essa palavra aqui para os irmãos, que talvez eu estou falando para você que tem uma dificuldade, um desafio, que ainda não viu Deus agir aí, né? Fica firme lá, começa. Se você tinha desistido de orar por algo, pede perdão para Deus e volta a orar por isso, né? Porque quando você foi orar, lembra do Jairo? Lembra do Jairo quando o Jairo foi lá buscar Jesus porque a filha dele estava doente? E alguém falou para o Jairo assim, não adianta mais, a tua filha já morreu. O que Jesus falou para o Jairo? Não temas, crê somente. Continua crendo. Tu foi me buscar lá, fica firme nessa tua fé aí. E foi isso que ele disse para o Jairo, fica firme na tua fé que tu vai ver a glória de Deus. Então ali Jesus acudiu o Jairo ali para que o Jairo não viesse voltar para trás naquilo que ele tinha buscado de Deus. O que ele foi lá buscar de Deus? Foi buscar a cura da filha dele. E Deus falou para ele, não temas, crê somente. Então, volta a buscar Deus, clama a Deus, Deus vai agir nessa situação, mas tem que ser daqueles firmes, né? Perseverantes, com a fé alicerçada nas promessas de Deus. Amém? Você vai ver a glória de Deus agindo, você vai ver o poder de Deus agindo na tua vida. Amém, irmãos? Então eu vou pedir para a Márcia passar um azeitezinho ali para nós, ungir com óleo, para nós fazer aqui a oração. Amém? Vim para adorar-te, vim para dizer, te amo, ó Pai, és tudo para mim, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Amém? Os irmãos podem ficar de pé, então vamos fazer uma oração aqui. Vamos fazer uma oração juntos aqui, irmãos. Depois eu vou orar por você e você pode fazer a tua oração aí, falar com Jesus aí, amém? Pessoas que estão nos assistindo da mesma forma. Então fala assim comigo, ó. Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e eu reconheço a tua palavra como única verdade. Jesus, eu quero aqui nessa noite te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. E peço a ti perdão também de toda e qualquer incredulidade, dúvida que entrou na minha mente e no meu coração. Eu peço a ti perdão e peço que o teu sangue venha me purificar de todos os pecados. Eu tenho a certeza e a convicção que o Senhor está nesse ambiente, porque a tua palavra assim declara. Jesus, fortalece a minha fé aqui nessa noite.
através do teu Espírito Santo. Eu glorifico o teu nome e eu te agradeço. Amém. Então você vai permanecer com teus olhos fechados, a pessoa que está nos assistindo da mesma forma, e eu vou orar aqui, você vai fazer a tua oração e você vai falar com o Senhor Jesus, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me humilho, Pai, aqui mais uma vez nesse altar, Senhor. Estamos aqui nessa noite, meu Pai, gratos a Ti por essa palavra que o Senhor nos deu para ministrar aqui. Nós não temos dúvida alguma, Pai, nenhuma dúvida, que o Senhor Jesus está aqui nesse ambiente. Então, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha agir na vida de todos aqui. Que o Senhor venha atender, meu Pai, o clamor de todos. Que o Senhor venha ouvir aqui o clamor de todos, meu Pai, nessa noite. Aqui e em casa. E que o Senhor venha abençoar a todos segundo as suas necessidades. Então o que eu te peço, meu Pai, toma esse ambiente. Toma o ser dessa pessoa aqui nessa noite. E todos vocês, demônios, que até aqui amarraram, prenderam a vida dessa pessoa. Ela rejeitou vocês aqui nessa noite. O espírito de incredulidade que até aqui prendeu a mente dessa pessoa, ela rejeitou vocês, demônios. E amarrados aqui em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Sai! Vai embora agora. Solta essa pessoa agora. Toda e qualquer atadura, meu Pai. Toda e qualquer amarra, essa pessoa passa a ser livre aqui agora. Todos vocês, demônios, que prenderam a vida dela, ela rejeitou vocês aqui em casa. E amarrados aqui em nome do Senhor Jesus eu ordeno. Sai! Vão embora daí agora. Toda ação do mal na vida dessa pessoa. Ela passa a ser livre aqui, Senhor. Livre para que o Senhor venha agir na vida dela. Livre para que o Senhor possa atender o clamor dela aqui nessa noite, meu Pai. Tudo que nós precisamos nessa noite é ser livre de qualquer amarra para o Senhor operar e termos fé. Só isso que precisa. Então, meu Pai, estamos aqui na mesma fé que essa pessoa clamando a Ti. Nós queremos, Pai, pedindo a Ti que essa pessoa ela venha retornar para a sua casa, diferente do que ela entrou aqui. Que ela venha retornar, meu Pai, cheia de fé, cheia da Tua presença, com ânimo novo. Fortalece, Pai. Talvez essa pessoa, ela não estava mais clamando, orando, pelaquela situação que ela necessita na vida dela. E nessa noite o Senhor deu a direção, mostrou para ela que se ela for perseverante, ela vai vencer esse desafio, esse obstáculo. Então, meu Pai, dá força para que ela possa permanecer na Tua presença, clamando por essa situação, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor, todos os espíritos contrários, todo o mal, Senhor, que nessa noite venha ser queimado pelo Teu poder, do alto da cabeça até os pés. Que o Senhor venha destruir, meu Pai, com todos esses demônios que têm se levantado contra essa pessoa. Eu compro a briga dela aqui, eu amarro vocês, demônios, do maior ao menor. Em nome do Senhor Jesus, sai! Vão embora agora, saiam daí agora, com esse peso, com essa opressão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Onde há uma dor, Senhor Deus, onde há uma enfermidade no corpo físico, eu peço que o Teu poder venha agir aqui, meu Senhor. Eu amarro você, espírito familiar, espíritos de enfermidade, sejam amarrados aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, sai, sai. Vão embora daí, sai daí com essa dor. Toda a dor vai saindo agora. Meu Pai, manda o Teu poder ainda mais aqui, meu Senhor. Envia aqui, meu Pai, mais de 12 legiões de anjos e arranca todo esse mal do corpo físico agora. Faz essa pessoa livre, meu Pai, aqui dessas enfermidades nessa noite.
Vai passando, Deus, de vida em vida, vai arrancando, vai queimando todo o mal, Senhor. Faz essa pessoa sair daqui totalmente livre dessa enfermidade física. Que o teu poder venha a ser manifesto na vida de todos aqui em casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo, Deus, a Ti pela alma dessa pessoa, que haja cura na alma dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Faz a alma dela livre aqui nessa noite. Esses espíritos que geram esse mal-estar, essa angústia na alma é amarrado aqui. Em nome do Senhor Jesus, vão embora agora. Passa aqui, meu Pai. Passa, Senhor Jesus, de vida em vida, de pessoa em pessoa. Vai tirando, Senhor Jesus, tudo aquilo que tem atrapalhado a vida dessa pessoa. Vai removendo, meu Senhor, tudo aquilo que tem trancado, que tem tirado a paz dessa pessoa. Faz essa pessoa livre, totalmente livre aqui, meu Senhor. Age, Pai, na vida dessa pessoa lá na madrugada. Talvez essa pessoa, Pai, não esteja dormindo bem à noite. Há uma perturbação na alma, há uma inquietude, há um pesadelo, há um medo, há uma perturbação do inferno. Meu Pai, age com mão forte, Senhor, na vida dessa pessoa, para arrancar, para desfazer toda essa ação do inferno na vida dessa pessoa. Vocês, demônios, são todos amarrados, perturbadores da madrugada. Em nome do Senhor Jesus, vão embora, soltem essa pessoa agora. Meu Pai, age com mão forte na vida dela, Pai, na casa dela. O Senhor é poderoso, o Senhor falou que a luz, ela resplandece sobre as trevas. Que nessa noite tudo aquilo que é treva, tudo aquilo que atrapalha, venha a ser arrancado. Que o Senhor venha tirar do caminho dessa pessoa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, Senhor Deus, que tem sido invocado, demônios que têm sido pagos para destruir o lar dessa pessoa, para destruir a vida financeira, a saúde, a vida espiritual, para afastar essa pessoa de Ti, meu Pai. Todo mal que tem sido invocado é amarrado aqui nessa noite, é queimado aqui, em nome do Senhor Jesus. Vai embora todos vocês, demônios, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal, meu Pai, não pode resistir aqui. O Senhor falou que no nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal tem que se dobrar. Que todo mal que tem se levantado se dobre aqui diante do Senhor Jesus nessa noite. E saia do caminho dessa pessoa amarrados. Em nome do Senhor Jesus, vai embora do caminho dela agora. Meu Pai, vem mais com a Tua presença, Senhor.